Sim, bom dia! Como estão? Olá, minha turma querida. Olha só, vamos corrigir nosso exercício. Foi sobre o assunto da aula passada, que foi fotografias de imprensa, estão lembrados? Então, vamos fazer a nossa correção para que vocês não esqueçam desse conteúdo e revisem já para o nosso VA, tá certo? Então, vê se, peraí, que eu vou ver se eu deixo essa tela maior, tela cheia, como diz, que é para ajeitar aqui, para vocês verem melhor. Espera aí, vamos lá, calma aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Tá? Então, vamos já falar sobre fotografia de imprensa. Vamos revisar um pouquinho e eu vou continuar a correção. Lembrando que algumas pessoas não mandaram o exercício, lembrem de mandar, façam a correção e mandem. Quando mandar o exercício, mande com o nome, com a série, tá? Para que eu possa saber quem foi que mandou. Como é que eu vou botar a pontuação de vocês, tá certo? Então, façam isso, tá? Vamos fazer essa correção. Quem mandou, obrigada por ter feito, agradeço aqueles que fizeram o exercício. E quem não fez, por favor, faça, tá? Eu gostaria que fizesse para que eu possa botar a pontuação. Aproveita a correção para poder fazer essa revisão e mandar para mim, tá bom? Assim, outra coisa, tem trilha aberta, tá? Já tem trilha de redação aberta. Dê uma olhadinha. Vamos lá. Bom, mais que 1000 palavras. Imagine várias fotografias que você tirou no melhor momento de suas férias. Agora pense na história daquelas fotos. O local, os personagens, a paisagem, os conflitos, a construção do cenário. Não é possível criar uma narrativa com base com fotos bem tiradas. É? É sim. Não é possível criar? Claro que é. Tá? E quando você tira uma foto, tá? Uma fotografia, você faz a fotografia, essa fotografia ela serve como lembrança. Ela é guardada na memória, e quando você olha para essa foto, o que acontece? Você, é como se você estivesse voltando naquele lugar, naquela situação, naquele mesmo período, que é justamente o que ele disse aí no início. Imagine várias fotografias que você tirou no melhor momento de suas férias. Agora pense na história daquele momento, como tudo aconteceu, como foi aquele dia, como estavam as pessoas que você encontrou naquele dia. Isso já vai trazer a você uma saudade imensa e boas recordações, vão fazer você parar, sentar, refletir, lembrar como foi tudo naquele dia. Então, lembre que uma boa foto, ela serve de lembrança para o resto da vida. A fotografia tem um poder incrível de transmitir uma mensagem, de eternizar momentos. Além dela transmitir uma mensagem, porque quando você olha a imagem, mesmo sem nenhuma parte verbal, nenhum texto escrito, a imagem ela fala por si só. Você consegue saber o que é que está por trás daquela imagem, o que é que ele está querendo, o que é que aquilo está representando, mesmo sem ter nenhum texto escrito. Então, olha que maravilha. Uma imagem, uma linguagem não verbal que diz muitas coisas. É como um sinal de trânsito. Sinal de trânsito é não verbal, é uma imagem ali. Eu só tenho cores, mas ele me diz muitas coisas. Ele diz o que eu preciso quando eu parar, ele me diz quando eu tenho que continuar, diz que eu tenho que prestar atenção, somente usando as cores. E eu consigo fazer essa leitura. E, aliás, qualquer pessoa consegue fazer essa leitura. Então, a linguagem não verbal ela tem esse poder, um poder imenso de transmitir uma informação, mesmo sem ter nada escrito. Outra coisa, outro poder maravilhoso dela é justamente esse que falou aí, de eternizar momentos. Você vai ter aquele momento ali guardado para sua mente para o resto da vida. Mesmo que você não volte àquele lugar, mas tudo está guardado. Ela eternizou aquela situação, aquele momento que você viveu. Nela, tudo fica para sempre, é verdade. E quando você tira aquele tempo para rever as suas fotos, que gosto ali, está ali, aquele sorriso único, aquele olhar. Tudo guardado em um único clique. Uma foto que teve um gosto de quero mais, um gosto de quero ir de novo, certo?
Então, essas fotos, elas trazem esse olhar diferenciado. E, às vezes, você nem percebe, quando tirou aquela fotografia, o ambiente à sua volta. Você nem olhou o cenário. E aí, quando você olha a foto, você percebe que tem um cenário maravilhoso. Que você tirou a foto e nem se deu conta do local que você estava. E, através da foto, você relembra tudo isso e ainda vai se admirar com novas informações que você vai percebendo quando tirar essa foto. Eita, olha essa roupa, esse brinco, aquela maquiagem que eu estava, olha o cabelo como estava. Olha o modelo das roupas das pessoas naquela época, né? Até para isso. Você observe que quando vai trabalhar a parte de história, se utiliza muito a questão de artes. Por quê? O que era retratado nas artes plásticas, né, os historiadores aproveitavam para colocar nos seus textos, porque ali estava retratada como eram as roupas das pessoas naquela época, como eram as casas, como eram as ruas, tudo através dos quadros que foram encontrando. Então, aqueles quadros eles trazem grandes informações. Por isso, a gente diz que a imagem um recurso que eterniza vários momentos, várias situações. E aí nós temos as fotografias podem se prestar a vários fins, olha só. Entre eles, o de informar. Quando eu falei que a parte de história, eu estou fazendo o quê? Uma informação. Eu posso pegar um quadro de 1920 e analisar aquele quadro. Quando eu analiso aquele quadro, eu tenho informação das roupas, eu tenho informação do ambiente, da cultura, da parte arquitetônica, eu tenho como olhar a arquitetura, né, das casas, a igreja, onde aquelas pessoas estavam. Então, ele traz informações. No campo jornalístico, elas são empregadas, geralmente, com esse objetivo, recebendo a designação de fotografias de imprensa. Quer dizer, ela tem a fotografia ela tem vários fins. Um fim seria justamente de informar o que serviria para fatos históricos. Um outro fim seria o fim jornalístico, porque ele vai usar a foto como informação. Ela serve também para guardar, para comprovar que você esteve em determinado local, comprovar que você fez aquilo. Então, as fotografias têm mais de uma função, mais de uma utilidade. E aí ele fala, recebendo a designação de fotografias de imprensa. Fotografias dessa natureza ilustram o conteúdo escrito de uma reportagem ou de uma notícia e podem ser tomadas em si, ou seja, como centro do conteúdo informativo. Olha só que maravilha! Então, a fotografia ela pode ser o centro do conteúdo informativo, porque ela vai gerar toda a informação. Eu posso, através dessa fotografia de imprensa, criar todo o meu texto, criar minha notícia, criar minha reportagem. E posso também acrescentar essa fotografia ao meu texto, à minha reportagem que eu já criei, justamente para somar mais informações. Seria usada como um elemento somatório de conteúdo para que essa informação fique mais o quê? Mais fixa, fique mais formal, fique mais séria, dê mais credibilidade. Então, eu tenho um texto e tenho uma imagem comprovando. Então, esse texto ele ganhou credibilidade. Mas eu tenho só a imagem, mas não tenho o texto. Tenho o texto, não tenho a imagem. Mas quando eu juntar os dois, eu tenho uma grande credibilidade ali. É difícil alguém não acreditar num texto em que você escreveu sobre aquela situação e comprovou com a foto. Então, é muito difícil alguém não acreditar no que está ali. Tá? E aí vamos continuar. E ele diz: fotografias dessa natureza ilustram o conteúdo escrito de uma reportagem ou de uma notícia, ou podem ser tomadas entre si, ou seja, como centro de informativo. Tais fotografias são geralmente acompanhadas de uma legenda que situa o leitor quanto ao que está sendo tratado. As legendas são dispensáveis em muitos casos, pois os títulos, as gravatas e o próprio conteúdo da reportagem ou notícia pode cumprir o papel de informar. As fotografias de imprensa não deixam muito espaço para a subjetividade do fotógrafo, na maioria das vezes, de um jornalista, pois sua função é inteirar o leitor do fato relatado. Uma coisa importante aqui é justamente isso, as legendas são dispensáveis em muitos casos. Muitas vezes uma foto, como dizer assim, uma foto fala mais do que 1000 palavras, verdade. Essa foto, dependendo da imagem, a minha imagem que está aqui abrindo a boca nesse momento, logo cedo, é justamente uma informação. A imagem do nascer do sol.
a imagem do pôr do sol. Eu preciso colocar uma legenda no pôr do sol, na imagem que você está vendo ali do pôr do sol, tão belo, tão bonito, ele já disse tudo. É preciso colocar, você vai falar de tristeza e coloca a foto da mulher chorando. Não precisa colocar a legenda. O texto que fala de tristeza, você colocou a foto de uma mulher chorando, você já comprovou, não precisa de mais legenda nesse texto, tá certo? Então, as legendas são dispensáveis em muitos casos, pois os títulos, as gravatas e o próprio conteúdo da reportagem ou notícia pode cumprir o papel de informar. As fotografias de imprensa não deixam espaço para subjetividade, elas são diretas. O que está ali é o que é. Não dá margem para outras coisas, não, outras informações, não. Tá? Não deixa muito espaço para a subjetividade do fotógrafo, tá? Pois sua função é inteiramente, tá? Sua função é inteirar o leitor sobre o fato relatado. Foto, fotojornalismo. O fotojornalismo é uma espécie de fotografia com o objetivo de informar junto da reportagem. Ele diz, é uma especialidade da fotografia, cujo objetivo é passar uma informação clara e concisa através da imagem fotográfica. Uma ponte que caiu. Eu vou fotografar essa ponte para somar com o meu texto. Ela é a comprovação do que eu estou falando. A primeira vez em que um veículo de comunicação publicou uma imagem foi em 1880, através do jornal Daily, em Nova York. Entretanto, o termo fotojornalismo só veio a surgir nas primeiras décadas do século XX, com o desenvolvimento das revistas ilustradas que integravam foto e texto. Estas alcançaram seu ápice na Alemanha em 1930. E aí, no fotojornalismo, eu vou ter essas imagens, tanto nas notícias quanto nas reportagens, e tenho que ter o cuidado, certo? De que tipo de imagem eu vou colocar. Porque se for uma matéria que fale de um acidente, eu não posso colocar uma imagem muito forte. Não é necessário isso aí. Tá? Então, tem que ter esse cuidado, porque muitas pessoas acham que tem que colocar a foto de tudo, de todo jeito, de toda forma. Não, não tem. Certo? Tem que também ter uma coerência, uma coesão na imagem que você vai colocar naquele momento. Tá? Procure fazer isso. Fotojornalismo. Uma boa fotografia é aquela que chama a atenção para o conteúdo publicado. Comprova algo, choca o leitor, informa. Chocar o leitor não quer dizer que tem que colocar o homem morto na foto, não, tá? Chocar, você tem que chamar a atenção, algo inusitado, diferente. Diz muitas coisas rapidamente e é capaz de transmitir ao leitor a sensação de poder vivenciar e entender a notícia com mais clareza. Por esse motivo, o fotojornalismo deve seguir os preceitos como originalidade, intuição, persistência e informação relevante. Quando ele fala da originalidade, você tem que ter a percepção de onde você está para fazer aquela foto. A intuição, prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor e ver que aquela foto mais na frente pode te servir. Persistência, né? Não desistir, tá? E a informação relevante, pautada, e sobretudo pela ética. Tudo que você vai fazer tem que ter uma ética, tem que ter um respeito, um cuidado com aquilo que você está transmitindo ao outro, tá? De que forma você vai fazer isso chegar no outro. Esse cuidado é muito importante para que vocês não causem constrangimento, não venham a responder por processo. Isso tudo é muito importante que você tenha esse cuidado, tá certo? Essa intuição de saber o que pode fotografar e o que não pode fotografar, ela é de extrema importância, tá? Essas pautas relevantes também são de extrema importância. São muito boas de saber. Essa aqui é da nossa atividade, o texto que está aí. Então, vamos ver o que é que ele vai falar. Uma fotografia, diferentes sentidos. Como vimos na página de abertura, uma fotografia pode oferecer diferentes possibilidades de interpretação, verdade. Só a imagem ali eu posso interpretar o que eu quero. Ou seja, ela pode ter diferentes sentidos dependendo do texto que a acompanha e do lugar onde há disponibilizada. Tá bom? Ele diz: esses sentidos são capazes de gerar diferentes sentimentos nas pessoas. Por quê? Porque dependendo do que está sendo dito sobre aquela foto, as pessoas podem ter
sentimentos diferenciados. Então, tem que ter cuidado com o que eu vou dizer sobre aquela foto. O fotógrafo pode conseguir comunicar diferentes sentimentos, ideias, visões de mundo. Observe esta fotografia. Ela apareceu em diferentes situações, acompanhadas de títulos e legendas diferentes, tá? Verifiquem que informações foram relacionadas a ela em diferentes momentos. Ele tirou essa imagem, nessa imagem tem um propósito, mas as pessoas acabaram atribuindo a essa imagem vários sentidos, várias informações. É isso que pode também acontecer e ter esse cuidado quando você lança uma coisa na internet, tá? Então, olha só, o fotógrafo pode conseguir comunicar diferentes sentidos. Ele pode realmente comunicar diferentes sentidos, diferentes sentimentos também, certo? Ideias e visões de mundo de uma mesma forma, de uma mesma foto, tá? E aí, isso cabe ao texto que vai estar ali para acompanhar aquela fotografia. Por isso que a gente fala, tenha cuidado com o que você vai escrever, o que você vai organizar, o que você vai montar, para quando for passar adiante, não causar uma situação constrangedora, né? Vamos ver aqui. As 3 situações que ela apareceu. Moradores do presídio, que desabou, se recusa a deixar largo do Paysandu. Olha só. Pela imagem, ele disse que eram moradores de um prédio que desabou. 2. Desabrigados de prédio que desabou ficam na rua e reclamam por moradia. Olha outra coisa. 3. Desabrigados de edifício que caiu passam segunda noite de frio na rua. Mais outra informação sobre aquela imagem. Tá? Então, todas as 3 imagens, que são de jornais, esse aqui é da Agência Brasil, depois o outro jornal é do Rosa, Agência Brasil também, mas é de outro grupo, e aqui também é da regência de um outro jornal. Então, essas 3 informações de lugares diferentes, dizendo títulos diferentes, mas todas relacionadas a uma única imagem. O que é que elas querem passar? O que elas querem transmitir? Será que são todas diferentes, todas iguais? Vamos ver, vamos corrigir. Que elemento você identifica na fotografia? Que elemento você vai identificar? Olhando o que é que ela tem lá, que você já vai identificar. Depois, como você interpretaria a fotografia sem os textos verbais que acompanham? Como você vai interpretar a fotografia sem os textos? Esse é onde entra o peso, é onde entra a situação complicada. O que é que eu vou dizer daquela foto se eu não tenho certeza? Tá? Então, é para a gente ter esse cuidado. Qual é a relação entre os elementos verbais e a fotografia? Os elementos verbais, a parte 30 é a fotografia. Qual é a relação que há entre eles? 4. De acordo com os textos que você leu, como são caracterizadas as pessoas da fotografia? A diferença de sentido entre elas, né, e a classificação? Vamos ver. 1. Muitas pessoas de diferentes idades estão em um espaço que se parece com uma praça e uma igreja. Ele perguntou o que é que tinha ali. Olha só o que ele perguntou. Que elemento você identifica na fotografia? Eu identifico a mesma coisa que ele. Muitas pessoas de diferentes idades que estão em um espaço, né, que se parece com uma praça e uma frente de uma igreja também. 2. Como você interpretaria a fotografia sem os textos verbais acompanhando? Como você interpretaria isso sem os textos verbais? Esse é pessoal. Sem os textos verbais, eu iria interpretar completamente diferente. Eu ia achar que era uma pessoa fazendo uma atividade artística na praça. Era a minha ideia, tá? 3. Qual é a relação entre os elementos verbais e a fotografia? Vamos lá. Os elementos verbais, de certo modo, determinam o sentido da fotografia. Eles fornecem as referências espaciais e temporais, certo? Da imagem. Bora lá. O que mais? 4. De acordo com os textos que você leu, como são caracterizadas as pessoas da fotografia? Há diferença entre elas de classificação?
classe social, que é isso que está querendo dizer, né? Com certeza. Elas são classificadas em individual, desabrigados e moradores. A diferença de sentido é que os desabrigados não têm onde morar, ao passo que os moradores residem em determinado lugar. Como prédios invadidos, eles invadem prédios e moram por lá. Questão 5. Qual das classificações justificaria o cenário retratado na fotografia? Qual das classificações justificaria esse cenário? Tá? 6. Essa diferença de classificação pode representar uma diferença de valores com relação ao comportamento dos moradores da fotografia. E aí, será? Olha só, essa diferença de classificação pode representar uma diferença de valores, pode apresentar uma diferença de valorização. Eita, li errado, engoli tudo. Uma diferença de valorização com relação ao comportamento dos moradores da fotografia. 7. Considerando as relações entre a fotografia e os anunciados verbais, inclusive a data de publicação das notícias, mais de um fato relatado. Quais são esses fatos? Olha só. Considerando a relação entre fotografia e enunciado, que é o título, inclusive a data de publicação das notícias, mais de um fato relatado, tá? Mais de um fato é relatado aí. Então, quais seriam eles? Vamos ver. A classificação de indivíduos desabrigados, 5, né? E lá na sexta questão, sim, pode, né? Na manchete em que as pessoas são classificadas como moradores, a atitude de se recusar a sair do lugar seria menos justificada do que no caso de que não são. Tá? Só para vocês verem aí. Vocês querem que eu volte? Então, conseguiram ver tudo, todas as respostas? Se não conseguiu, me avisa, tá? Eu vou e volto de novo para vocês verem. Ou posto mais, né? Então, na 5. Qual das classificações justificaria o cenário retratado na fotografia? A classificação de indivíduos desabrigados, que é a justificativa 2 e 3. Essa diferença de classificação pode representar uma diferença de valorização, né? E aí, o que ele fala, que ele diz o seguinte, com relação ao comportamento dos moradores da fotografia. Como assim? Então, na manchete que as pessoas são classificadas como moradores, a atitude de se recusar a sair do lugar seria menos justificada do que no caso de que eles são, tá? Que eles não são. Que é a questão do valor. Quem vai valer mais? Quem é morador de rua ou quem estava desabrigado ou que já morava no prédio e queria um teto? Então, como seria o valor dessas reclamações? Qual o valor que elas teriam? Na 7ª, considerando a relação entre a fotografia e os enunciados verbais, inclusive a data de publicação das notícias, mais de uma foto de um fato é relatado. Quais são esses fatos? Um prédio que desabou, os moradores se recusam a deixar o lago em Paissandu, eles ergueram lonas e amarraram cordas nos postes e passaram mais de uma noite de frio na rua. Beleza? Terminando, vamos embora. 8. Sem a fotografia, as manchetes teriam o mesmo sentido, tá? Por quê? 9. E o contrário, seria viável, por quê? Vamos lá. Sim, né? No 8, quando ele pergunta, sem uma fotografia, as manchetes teriam seu sentido determinado? Sim, pois o leitor, com as informações já dadas sobre o acontecimento, pode inferir o assunto abordado pela notícia. Muito bom. 9. E o contrário, seria viável por quê? Não, porque a imagem, por si só, poderia vincular vários sentidos, que foi o que aconteceu. Ele colocou uma imagem e vários textos relacionados a ele, mas qual deles era o que estava acontecendo?
tá? Então, não há elementos nele que a relacione à presença dos desabrigados no Lago do Paissandu, tá? Como é que ia justificar isso aí? Tá? Então, não, porque a imagem por si só, certo? Poderia vincular vários sentidos. Não há elementos nele que a relacionasse a presença dos desabrigados no Lago do Paissandu. Ok? Para vocês? Terminando. E para casa, vocês têm o quê? Fazer uma pesquisa. Pesquisar o que é post, blog e vlog. Que vocês já sabem, não preciso nem ler nada, que vocês sabem isso aí perfeitamente, tá? Um beijo para vocês. Obrigada por ter assistido minha aula, tá? Espero amanhã as pesquisas. Aliás, espero hoje, né? Que vocês estão fazendo hoje, que amanhã eu já vou contar a pontuação. Então, vejam aí a pesquisa de casa. Se precisarem das respostas de mais alguma parte da informação, mandem para mim, tá? E quem não fez exercício, faça e mande com a correção bem bonitinho, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã, minha gente.